Poucos salvos. Tratado escrito por J.C. Ryle. Lucas 13, 23. São poucos os que se salvam? Eu tomo por garantido que cada ouvinte deste texto se considere um cristão. Você não gostaria de ser reconhecido como um deísta ou um infiel. Você professa acreditar na Bíblia como sendo verdadeira, o nascimento de Cristo Salvador, a morte de Cristo Salvador, a salvação providenciada por Cristo Salvador, todos esses fatos que você provavelmente nunca duvidou. Mas, apesar de tudo, um cristianismo como esse trará alguma vantagem para você finalmente? Ele fará à sua alma qualquer bem quando você morrer? Em resumo, você será salvo? Talvez agora você seja jovem, forte e saudável. Talvez você nunca esteve doente na sua vida e dificilmente saiba o que é sentir fraqueza e dor. Você se organiza e planeja para os anos futuros e sente como se a morte estivesse distante e fora de vista. Apesar disso, lembre-se, algumas vezes a morte ceifa jovens na flor da idade. O forte e saudável da família nem sempre será o que viverá mais. Seu sol pode declinar antes que sua vida tenha chegado ao meio-dia. Ainda um pouco de tempo e você pode estar deixando em uma estreita e silenciosa moradia e as margaridas estarão crescendo em seu túmulo. E então considere, você será salvo? Talvez você seja rico e próspero nesse mundo. Você tem dinheiro e tudo o que o dinheiro pode comprar. Você tem honra, amor, obediência, legiões de amigos. Mas lembre-se, tesouro não dura para sempre. Você não pode mantê-las por mais que uns poucos anos. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Provérbios 27, 24, Hebreus 9, 27. E então considere, você será salvo? Talvez você seja pobre e necessitado. Você dificilmente tem o suficiente para prover alimento e vestuário para si e para sua família. Você muitas vezes está angustiado por falta de conforto, que você não tem poder para conseguir. Como Lázaro, você parece ter somente males e nenhum bem. Mas, mesmo assim, você se consola com o pensamento que haverá um fim de tudo. Há um mundo por vir, onde pobreza e carência serão desconhecidas. Apesar disso, considere por um momento. Você será salvo? Talvez você tenha um corpo fraco e doente. Você quase não sabe o que é estar livre da dor. Você se apartou há tanto tempo da companhia da saúde que você quase esqueceu como é. Você já disse muitas vezes pela manhã, quem me dera ver à noite, e à tarde, quem me dera ver amanhã. Há dias, quando você é tentado pelo muito cansaço, a lamentar com Jonas. Melhor me é viver do que morrer. Jonas 4:3. Mas lembre-se que a morte não é tudo. Existe algo além do túmulo. E então considere, você será salvo? Se ser salvo fosse algo fácil, eu não escreveria como fiz nesse volume. Mas será que é? Vamos ver. Se a opinião comum do mundo em relação aos números de salvos estivesse correta, eu não aborreceria homens com buscas e questões difíceis. Mas e então, vamos ver. Se Deus nunca tivesse falado claramente na Bíblia sobre o número dos salvos, eu poderia muito bem ficar em silêncio. Mas e então? Vamos ver. Se a experiência e os fatos nos deixassem duvidosos, se muitos ou poucos serão salvos, eu ficaria em paz. Mas será que é assim? Vamos ver. Há 4 pontos que eu proponho examinarmos em consideração ao assunto diante de nós. Primeiro, permita-me explicar o que é ser salvo. Segundo, permita-me apontar erros que são comuns no mundo
sobre o número de salvos. Terceiro, permita-me mostrar o que a Bíblia diz sobre o número de salvos. Quarto, permita-me apresentar alguns fatos simples sobre o número dos salvos. Uma análise calma desses 4 pontos, em dias de descuidos abundantes sobre religião vital, será de suma importância para nossas almas. Em primeiro lugar, deixe-me explicar o que é ser salvo. Este é um assunto que precisa ser esclarecido. Até que saibamos disso, não faremos nenhum progresso. Ser salvo, eu posso ter em mente uma coisa, e você pode ter em mente outra. Deixe-me mostrá-lo o que a Bíblia diz sobre ser salvo, e então não haverá mal-entendidos. Ser salvo não é meramente professar e chamar a nós mesmos de cristãos. Podemos ter todas as partes exteriores do cristianismo e ainda estarmos perdidos apesar de tudo. Nós podemos ser batizados na Igreja de Cristo, participar da mesa de Cristo, ter conhecimento de cristãos, ser reconhecidos como homens e mulheres cristãs e ainda assim sermos almas mortas por toda a nossa vida e ao fim, no dia do julgamento, se achar à esquerda de Cristo entre os bodes. Não, isso não é salvação. Salvação é algo muito maior e mais profundo que isto. Agora, o que é? Ser salvo é ser liberado nessa vida presente da culpa do pecado pela fé em Jesus Cristo. O salvo é perdoado. É purificado, justificado e livre de cada acusação do pecado, pela fé no sangue de Jesus e em sua mediação. Todo aquele que com seu coração crê no Senhor Jesus Cristo é uma alma salva. Ele não perecerá. Ele tem a vida eterna. Essa é a primeira parte da salvação. É a origem de todo o resto. Mas isso não é tudo. Ser salvo é ser liberado nessa vida presente do poder do pecado pelo novo nascimento e santificado pelo Espírito de Cristo. É ser livre do domínio abominável do pecado do mundo e do diabo, tendo uma nova natureza introduzida em nós pelo Espírito Santo. Todo aquele que é dessa maneira renovado no espírito de sua mente e convertido é uma alma salva. Ele não perecerá. Ele entrará no reino glorioso de Deus. Esta é a segunda parte da salvação. Mas ainda não é tudo. Ser salvo é ser liberado no dia do julgamento de todas as terríveis consequências do pecado. É ser declarado inocente, imaculado, irrepreensível e completo em Cristo, enquanto outros são achados culpados e condenados para sempre. É ouvir aquelas palavras confortantes, vinde benditos, enquanto outros ouvem aquelas palavras atemorizantes, apartai-vos de mim, malditos. Mateus 25, 34 a 41. É ser aceito e confessado por Cristo como um de seus filhos e servos queridos, enquanto outros são rejeitados e lançados fora para sempre. É ser declarado livre da parte do iníquo, do bicho que nunca morre, do fogo que nunca se apaga, do choro, do gemido e do ranger de dentes que nunca tem fim. É receber a recompensa preparada para os justos no dia da segunda vinda de Cristo, o corpo glorioso, o reino incorruptível, a incorruptível coroa da glória e alegria eterna. Esta é a salvação completa. Esta é a redenção que os verdadeiros cristãos são encorajados a olhar e desejar. Lucas 21, 28. Esta é a herança de todos os homens e mulheres que creem e nascem de novo. Pela fé, eles já são salvos. Aos olhos de Deus, sua salvação final é uma coisa absolutamente certa. Seus nomes estão no livro da vida. Suas mansões nos céus já estão preparadas. Mas ainda há uma parte da redenção e da salvação que eles não alcançarão enquanto estiverem no corpo. Eles são salvos da culpa e poder do pecado, mas não da necessidade de vigiar e orar.
Eles são salvos do medo e amor do mundo, mas não da necessidade diária de lutar. Eles são salvos da servidão do diabo, mas não são salvos de serem atormentados por suas tentações. Porém, quando Cristo vier, a salvação dos crentes estará completa. Eles já a possuem no broto, eles a verão então na flor. Salvação é isto, é ser salvo da culpa, poder e consequências do pecado. É crer e ser santificado hoje, e ser salvo da ira de Deus no último dia. O salvo, que tem a primeira parte na vida presente, terá sem dúvida a segunda parte na vida por vir. Ambas as partes serão unidas. O que Deus juntou, nenhum homem tente dividir. Que ninguém sonhe que será salvo no fim, se primeiro não nascer de novo. Que ninguém duvide se nasceu de novo aqui, que certamente será salvo no mundo por vir. Que nunca seja esquecido que o objetivo principal de um ministro do Evangelho é promover a salvação das almas. Eu afirmo isso como um fato certo, que é um ministro verdadeiro quem sente isso. Não falo de mandamento de homens. Tudo pode estar sendo feito corretamente e de acordo com as regras. Ele pode usar um casaco preto e ser chamado de reverendo, mas se a salvação das almas não é o grande interesse, a paixão dominante, o pensamento cativante de seu coração, ele não é um verdadeiro ministro do Evangelho. Ele é um assalariado e não um pastor. Congregações podem tê-lo chamado, mas ele não é chamado pelo Espírito Santo. Bispos podem tê-lo ordenado, mas não Cristo. Para qual propósito os homens supõem que os ministros são enviados à frente? É meramente para usar um sobrepeliz e ler as cerimônias e pregar um certo número de sermões? É meramente para administrar os sacramentos e oficiar em casamentos e funerais? É meramente para ter uma vida confortável e estar em uma profissão respeitável? Não, sem dúvida. Nós somos enviados avante para outros fins que esses. Nós somos enviados para trazer homens das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Nós somos enviados para convencer homens a fugir da ira vindoura. Nós somos enviados para atrair homens do serviço do mundo para o serviço de Deus, para despertar os que dormem, para alertar o desatento e, por todos os meios, chegar a salvar alguns. É o que diz 1 Coríntios 9:22. Não pense que tudo acaba quando estabelecemos cerimônias regulares e persuadimos as pessoas a assisti-las. Não pense que tudo acaba quando congregações cheias estão reunidas e a mesa do Senhor está repleta e a escola bíblica está lotada. Nós queremos ver a obra manifesta do Espírito entre o povo, um senso evidente de pecado, uma fé vigorosa em Cristo, uma resoluta mudança de coração, uma separação nítida do mundo, uma andar santo com Deus. Em resumo, nós queremos ver almas salvas, e nós somos tolos e impostores, cegos condutores de cegos, se descansamos satisfeitos com qualquer coisa, menos isso. Afinal, o grande objetivo da fé cristã é ser salvo. Esta é a grande questão que temos que assentar em nossas consciências. O assunto para nossa consideração não é se vamos à igreja ou à capela, se nos aprofundarmos em certos costumes e cerimônias, se observamos certos dias e executamos um certo número de deveres religiosos. O importante é se depois de tudo nós seremos salvos. Sem isso, todos os atos religiosos são desgastantes e o labor é em vão. Nunca nos contentemos com algo menos do que uma religião salvífica. Seguramente estar satisfeito com uma religião que não dá nenhuma paz na vida, nenhuma esperança na morte, nenhuma glória no mundo que virá, é estupidez infantil. Segundo, deixe-me em segundo lugar apontar os erros que são comuns no mundo sobre os números de salvos. Eu não preciso ir longe demais
para encontrar provas sobre este assunto. Eu irei falar de coisas que cada homem pode ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos. Eu tentarei mostrar que há uma ilusão abundante externa sobre esse assunto e que esta completa ilusão é um dos maiores perigos a que nossas almas estão expostas. O que então os homens geralmente pensam sobre o estado espiritual dos outros enquanto estão vivos? O que eles pensam das almas de seus parentes e amigos e vizinhos e conhecidos? Vejamos então como essa questão pode ser respondida. Eles sabem que todos ao seu redor irão morrer e serão julgados. Eles sabem que possuem alma para serem perdidas ou salva. E como ao que tudo indica, eles consideram que provavelmente será o seu fim. Eles acham que aqueles ao seu redor estão em perigo do inferno. Não há nada em qualquer um que mostre que eles pensem assim. Eles comem e bebem juntos, eles riem, falam e andam e trabalham juntos. Eles raramente falam um ao outro sobre Deus e a eternidade, sobre céu e inferno. Eu pergunto a qualquer um que conhece o mundo, como diante de Deus. Não é assim que ocorre? Eles irão admitir que alguém é ímpio e profano? Nunca. Dificilmente. Não importa qual seja seu estilo de vida. Ele pode ser indiferente à Bíblia. Ele pode ser totalmente sem evidência da verdadeira fé. Não importa. Seus amigos frequentemente dirão que ele pode não ser tão religioso como alguns, mas que no fundo ele tem um bom coração e que não é um homem mau. Eu pergunto a qualquer um que conhece o mundo como diante de Deus. Não é assim? E o que tudo isso prova? Prova que os homens se gabam, dizendo que não há grande dificuldade para chegar ao céu. Prova claramente que os homens são da opinião que muitas pessoas serão salvas e que os homens geralmente pensam sobre o estado espiritual dos outros depois de mortos. Vejamos então como essa questão pode ser respondida. Os homens concordam, se não disserem o contrário, que todos morrem, irão para um lugar de felicidade ou de miséria. E para qual desses dois lugares eles parecem achar que grande parte das pessoas vão quando eles deixam esse mundo? Eu afirmo sem medo de contradição que há um infeliz costume de falar bem da condição de todos que se despedem dessa vida. Aparentemente pouco importa como um homem se comportou enquanto viveu. Ele pode não ter dado nenhum sinal de arrependimento ou fé em Cristo. Ele pode ter sido ignorante sobre o plano de salvação exposto no Evangelho. Ele pode não ter mostrado qualquer evidência de conversão ou santificação. Ele pode ter vivido e morrido como uma criatura sem uma alma. Ainda assim, tão logo esse homem morra, as pessoas ousarão dizer que ele é agora provavelmente mais feliz do que ele foi nessa vida. Eles dirão complacentemente que esperam que ele tenha ido para um lugar melhor. Eles irão menear suas cabeças gravemente e dizer: esperam que ele esteja no céu. Eles irão segui-lo para o túmulo sem temor e tremor e falar de sua morte mais tarde como uma mudança bendita para ele. Eles podem não ter gostado dele e pensado que ele era um homem mau enquanto estava vivo, mas a partir do momento que ele está morto, eles voltam atrás em suas opiniões e dizem confiar que ele tenha ido para o céu. Eu não desejo machucar o sentimento de ninguém. Eu somente pergunto a qualquer um que conhece o mundo. Isso não é verdade? E o que tudo isso prova? Isso apenas fornece mais uma terrível prova que os homens estão determinados a acreditar que é um negócio fácil chegar ao céu. Os homens concordarão que mais pessoas serão salvas. Mas, novamente, o que geralmente os homens pensam de ministros que pregam integralmente as doutrinas do Novo Testamento? Veja como essa questão pode ser respondida. Envia um membro para uma igreja que anuncie todo o conselho de Deus e o que útil seja. Deixem-no que seja aquele que claramente proclame a justificação pela fé, a regeneração pelo Espírito e santidade da vida.
Deixem-no que seja aquele que trace a linha de forma nítida entre os convertidos e os não convertidos, e dê tanto aos pecadores quanto aos santos a sua porção. Deixem-no que frequentemente apresente pelo Novo Testamento uma franca e irreplicável descrição do verdadeiro caráter cristão. Deixem-no que mostre que aqueles que não possuem esse caráter não devem ter nenhuma esperança razoável de ser salvo. Deixem-no que constantemente grave essa descrição na consciência de seus ouvintes e exorte-os repetidamente que cada alma que morre sem aquele caráter está perdida. Deixem-no que faça isso, hábil eternamente. E depois de tudo, qual será o resultado? O resultado será que enquanto alguns poucos se arrependem e são salvos, a grande maioria dos seus ouvintes não receberá nem crerá na sua doutrina. Eles podem não se opor a esse pastor publicamente, podem até mesmo estimá-lo e respeitá-lo como um homem sério, sincero, bondoso, que tem boas intenções, mas não irão além disso. Ele pode mostrá-los as palavras expressas por Cristo e seus apóstolos. Pode citar texto após texto e passagem após passagem, mas será em vão. A grande maioria de seus ouvintes o achará tão rígido e tão fechado e tão particular. Eles dirão entre si que o mundo não é tão mau como o ministro parece pensar, e que as pessoas não podem ser tão boas como o ministro quer que sejam, e que depois de tudo eles esperam estar todos certos no fim. Eu apelo a qualquer ministro do Evangelho que tenha passado qualquer tempo no ministério, se eu não estou declarando a verdade. Essas coisas não são assim? E o que isso prova? Simplesmente produz mais uma prova que os homens geralmente estão decididos a pensar que a salvação não é um negócio muito difícil, que depois de tudo, mais pessoas serão salvas. Agora, que razão sólida eles podem nos mostrar para essas opiniões em comum? Em que escritura eles baseiam essa noção que a salvação é um negócio fácil e que mais pessoas serão salvas? Qual revelação de Deus podem nos mostrar que nos satisfazem, que essas opiniões são sadias e verdadeiras? Eles não têm nenhuma, literalmente nenhuma. Eles não possuem nenhum texto das Escrituras que, corretamente interpretado, apoie suas visões. Eles não têm nenhuma razão que suporte um exame. Eles falam coisas brandas sobre um outro assunto espiritual, apenas porque eles não gostam de admitir que o perigo existe. Eles edificam um ao outro em um estado de alma fácil e de autossatisfação para tranquilizar suas consciências e fazerem coisas agradáveis. Eles clamam paz, paz sobre seus túmulos porque eles querem que seja assim e ficariam satisfeitos se convencendo que é assim. Certamente, diante de opiniões vazias e sem fundamento como essas, um ministro do Evangelho pode muito bem protestar. A simples verdade é que a opinião do mundo não vale nada em matéria de Deus, sobre o preço de um boi ou um cavalo ou de uma fazenda, ou sobre o valor do trabalho, sobre salários e trabalho, sobre dinheiro, algodão, carvão, ferro, grão, sobre arte, ciência, indústria, ferrovias, comércios, negócios, política, sobre todas as coisas semelhantes a essas, os homens do mundo podem dar uma opinião correta. Mas precisamos ter cuidado, se temos amor pela vida, em ser guiados pelo julgamento dos homens nas coisas que concernem a salvação. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Deixe-me recordar, acima de tudo, que não basta pensar como os outros pensam se quisermos chegar ao céu. Sem dúvida, é uma ação fácil ir com a multidão em matéria de fé. Seremos salvos de muitos problemas se nadarmos a favor da correnteza e da maré. Seremos poupados de muitos escárnios, seremos isentos de muitos desagrados. Mas lembremos-nos de uma vez por todas que os erros do mundo sobre salvação são muitos
e perigosos. A menos que nos guardemos contra eles, nunca seremos salvos. Terceiro, deixe-me mostrar em terceiro lugar o que a Bíblia diz sobre o número de salvos. Há somente um padrão de verdade e erro para o qual devemos recorrer. Esse padrão é a Sagrada Escritura. Devemos receber e crer em tudo quanto nela está escrito. Devemos recusar qualquer coisa que não possa ser provada pela Escritura. Você pode aceitar isso? Se ele não pode, há pouca chance dele ser movido por qualquer palavra minha. Se você pode, deixe-me ter sua atenção por alguns momentos, e eu lhe direi algumas coisas solenes. Olhemos então para um ponto, um único texto da Escritura, e o examinemos bem. Nós o encontraremos em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são as palavras daquele que era o próprio Deus. Palavras essas que nunca hão de passar. São palavras dele, que sabia o que estava no homem, e que sabia as coisas que haviam de ser, e as coisas passadas, que sabia que ele haveria de julgar todos os homens no último dia. E o que essas palavras significam? Elas são palavras que nenhum homem pode entender sem um conhecimento de hebraico ou de grego? Não, não são. Elas são uma obscura e não cumprida profecia, como as visões em Apocalipse ou a descrição do templo de Ezequiel? Não, não são. Elas são um ditado profundamente misterioso que nenhum intelecto humano pode compreender? Não, não são. As palavras são claras, simples e inconfundíveis. Pergunte a qualquer trabalhador que saiba ler, e ele lhe dirá desse modo. Há somente um significado que pode ser associado a essa passagem. Seu significado é que muitas pessoas se perderão e poucas serão salvas. Vejamos em seguida na história inteira da humanidade, no que diz respeito à religião, como nos foi dado na Bíblia. Vamos através de 4.000 anos, até onde a história da Bíblia alcança, encontremos, se pudermos, um único período de tempo em que pessoas devotas foram maioria e pessoas profanas foram minorias. Como foi nos dias de Noé? É-nos dito expressamente que a terra encheu-se de violência. A imaginação dos corações dos homens era só má continuamente. Leia Gênesis 6, do 5 ao 12. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A perda do paraíso foi esquecida. Os avisos de Deus pela boca de Noé foram desprezados. E, finalmente, quando o dilúvio veio sobre o mundo e afogou cada criatura, haviam apenas 8 pessoas que tiveram fé suficiente para escapar, refugiando-se na arca. Foram muitos que se salvaram naqueles dias? Deixe que qualquer leitor, ouvinte honesto da Bíblia, dê sua resposta a essa questão. Não pode haver dúvida de qual deve ser a resposta. Como foi nos dias de Abraão, Isaque e Ló? É evidente que em matéria de fé, eles permaneceram solitários. A família, de onde cada um deles foi tirado, era uma família de idólatras. As nações entre as quais eles viviam estavam mergulhadas em densas trevas e no pecado. Quando Sodoma e Gomorra foram queimadas, não havia 5 justos para serem encontrados nas 4 cidades da planície. Quando Abrão e Isaque desejaram encontrar esposas para seus filhos, não havia nenhuma mulher na terra onde eles peregrinavam. Com o que eles desejavam vê-los casados? Havia muitos salvos naqueles dias?
Desde que qualquer leitor honesto da Bíblia dê uma resposta a essa questão. Não pode haver dúvida de qual deve ser a resposta. Como foi com Israel nos dias dos juízes? Ninguém pode ler o livro de Juízes e não ficar impressionado com os tristes exemplos da corrupção dos homens que ele fornece. Período após período, nos é dito do povo abandonando a Deus e seguindo aos ídolos. Em oposição às claras advertências, eles se uniram em afinidade com os cananitas e aprenderam suas obras. Período após período, lemos sobre eles sendo oprimidos pelos reis estrangeiros por causa de seus pecados, e então sendo miraculosamente libertados. Período após período, lemos da libertação sendo esquecida e do povo retornando aos seus pecados anteriores, como a porca lavada que retorna ao espojadouro de lama. Havia muitos salvos naqueles dias. Desde que qualquer leitor honesto da Bíblia dê uma resposta a essa questão, porque não há dúvida de qual é a resposta. Como foi com Israel nos dias dos reis? Desde Saul, o primeiro rei, até Zedequias, o último rei. Sua história é um registro melancólico de apostasia, decadência e idolatria, com uns poucos períodos excepcionais de brilho. Mesmo sobre os melhores reis, parecia haver uma vasta quantidade de incrédulos e ímpios, que apenas se metiam no esconderijo por uma estação e invadiam na primeira oportunidade favorável. Repetidamente encontramos sob os reis mais zelosos. Os altos não se tiravam. Perceba como mesmo Davi fala do estado das coisas ao seu redor. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmos 12:1. Perceba como Isaías descreve a condição de Judá e Jerusalém. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisa sã. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Isaías 1, versículos 5-9. Perceba como Jeremias descreve seu tempo. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratica a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Jeremias 5:1. Perceba como Ezequiel fala dos homens de seu tempo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escórias. Todos eles são bronze, estanho, ferro, chumbo no meio do forno. Em escórias de prata se tornaram. Ezequiel 22, 17 e 18. Perceba o que ele diz no 16º mês e 23º capítulo da profecia sobre os reinos de Judá e Israel. Haviam muitos salvos naqueles dias? Vejo que o leitor honesto da Bíblia dê a sua resposta a essa questão, porque não há dúvida de qual é a resposta. Como foi com os judeus quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava na terra? As palavras de João são o melhor registro do estado espiritual deles. João 1:11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele viveu como nenhum nascido de mulher tinha vivido antes. Uma inculpável, inocente e santa vida. Andou fazendo o bem, Atos 10:38. Ele pregou como ninguém havia pregado antes. Mesmo os servidores e seus inimigos confessaram. João 7:46. Nunca homem algum falou assim como este homem. Jesus fez milagres para confirmar seu ministério, que à primeira vista podemos imaginar que teria convencido o mais endurecido. Mas não obstante tudo isso, a grande maioria dos judeus recusaram-se a crer nele. Seguiram nosso Senhor em todas as suas viagens pela Palestina
e você sempre encontrará a mesma história. Seguiram-no dentro da cidade, seguiram-no pelo deserto, seguiram-no por Cafarnaum e Nazaré, seguiram-no por Jerusalém, seguiram-no entre escribas e fariseus, seguiram-no entre saduceus e herodianos. Por todo lugar você chegará ao mesmo resultado. Eles ficaram impressionados, calaram-se, eles ficaram atônitos, maravilharam-se, mas muitos poucos tornaram-se seus discípulos. A grande parcela da nação não queria receber a sua doutrina e coroaram toda a sua iniquidade, levando-o à morte. Havia muitos salvos naqueles dias? Desde que qualquer leitor honesto da Bíblia dê uma resposta a essa questão. Não pode haver dúvida de qual é a resposta. Como foi com o mundo nos dias dos apóstolos? Se houve um período quando a verdadeira religião floresceu, foi aquele. Nunca o Espírito Santo foi invocado ao aprisco de Cristo por tantas almas no mesmo período de tempo. Nunca houve tantas conversões devido à pregação do Evangelho do que quando Paulo e seus companheiros trabalhadores foram os pregadores. Mesmo assim, fica claro em Atos dos Apóstolos que em toda parte se falava contra o verdadeiro cristianismo. Atos 28, 22. É evidente que em cada cidade, mesmo na própria Jerusalém, verdadeiros cristãos eram uma pequena minoria. Nós lemos dos perigos de todos os tipos que apóstolos tinham de enfrentar. Não apenas perigos de fora, mas perigos de dentro. Não apenas perigo dos gentios, mas perigos entre falsos irmãos. Dificilmente lemos de uma única cidade visitada por Paulo, onde ele não estava em perigo de sofrer violência ou perseguição aberta. Nós vemos simplesmente, em algumas de suas epístolas, que as igrejas professantes eram corpos misturados, nas quais haviam muitos membros podres. Encontramos Paulo contando aos filipenses uma parte árdua de sua experiência. Olha o que ele diz, Filipenses 3, 18, 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Haviam muitos salvos naqueles dias? Deixo que qualquer leitor honesto da Bíblia dê uma resposta a essa questão, pois não há dúvida de qual é a resposta. Eu peço aos que me ouvem, de mente honesta e sem preconceito, para pesar bem as lições da Bíblia que eu tenho simplesmente apresentado. Certamente elas são importantes e solenes e merecem séria atenção. Não deixe que ninguém se esquive da força delas, dizendo que a Bíblia somente conta a história dos judeus. Não pense para confortar a si mesmo, dizendo que talvez os judeus foram mais ímpios do que outras nações. E muitas pessoas provavelmente foram salvas nas outras nações, apesar de poucos serem salvos entre os judeus. Você esquece que esse argumento depõe contra você. Você esquece que os judeus tinham luz e privilégios, que os gentios não tinham, e com todos os seus pecados e faltas, foram provavelmente a mais santa e a mais ética nação sobre a terra. Com relação ao estado moral das pessoas entre os assírios, egípcios, gregos e romanos, é terrível pensar como deve ter sido. Mas devemos estar certos de que se haviam muitos pecadores entre os judeus, o número era bem maior entre os gentios. Se poucos foram salvos no madeiro verde, ai de mim, quão poucos devem ter sido salvos no seco. A suma desse assunto é: a Bíblia e os homens desse mundo falam de maneira bem diferente sobre os números de salvos. De acordo com a Bíblia, poucos serão salvos.
De acordo com os homens do mundo, muitos. De acordo com os homens do mundo, poucos estão indo para o inferno. De acordo com a Bíblia, poucos estão indo para o céu. De acordo com os homens do mundo, a salvação é um negócio fácil. De acordo com a Bíblia, o caminho é apertado e a porta é estreita. De acordo com os homens do mundo, poucos estarão buscando admissão para entrar no céu quando for tarde demais. De acordo com a Bíblia, muitos estarão nesta triste condição e lamentarão em vão: Senhor, Senhor, abre-nos. A Bíblia nunca esteve errada antes. As mais inacreditáveis e improváveis profecias sobre Tiro, Egito, Babilônia e Nínive têm todas se cumprido à letra. E como em outros assuntos, assim será sobre o número de salvos. A Bíblia provará estar completamente certa e os homens do mundo completamente errados. Quarto, deixe-me mostrar em último lugar alguns fatos simples sobre o número de salvos. Eu peço uma atenção especial para essa parte do assunto. Eu bem sei que as pessoas enganam-se a si mesmas, dizendo que o mundo é bem melhor e mais desenvolvido que era 1800 anos atrás. Nós temos igrejas, escolas e livros. Nós temos civilização, liberdade e boas leis. Temos um padrão bem mais elevado de moralidade na sociedade como nunca houve. Temos a capacidade de obter bem-estar e entretenimentos que nossos antepassados desconheciam. Vapor, gás, eletricidade, química têm realizado maravilhas para nós. Tudo isso é perfeitamente verdadeiro. Eu vejo isso e sou grato. Mas tudo isso não diminui a importância da questão. Há poucos ou muitos de nós aptos a serem salvos? Eu estou perfeitamente ciente que a importância dessa questão é tristemente negligenciada. Eu estou persuadido que as visões da maioria das pessoas sobre a quantidade de incredulidade e pecado no mundo são completamente inadequadas e incorretas. Eu estou convencido que poucas pessoas, entre ministros ou cristãos individuais, percebem quão poucos há no caminho para serem salvos. Eu quero chamar a atenção para este assunto. Apresentarei então uns poucos fatos simples sobre ele. Mas onde iremos para constatarmos esses fatos? Eu poderia facilmente me voltar para milhões de gentios, que em várias partes do mundo estão cultuando o que eles não conhecem. Mas não farei assim. Eu poderia facilmente me voltar para milhões de maometanos que honram mais o Alcorão do que a Bíblia, e o falso profeta de Meca mais do que a Cristo. Mas não farei assim. Eu poderia facilmente me voltar para milhões de católicos romanos que estão tornando a palavra de Deus sem nenhum efeito pelas suas tradições. Mas não farei assim. Eu procurarei perto de casa. Eu trarei meus fatos da terra em que eu vivo, e então perguntarei a cada um que me ouve, honestamente, se não é estritamente verdadeiro que poucos são salvos. Eu convido a qualquer pessoa inteligente a se imaginar em qualquer igreja, protestante, cristã, evangélica, neste dia. Escolha aquela do seu agrado, uma igreja da sua cidade, uma igreja grande ou pequena. Permita-nos tomar o Novo Testamento em nossas mãos. Permita-nos examinar o cristianismo dos habitantes dessa igreja, família por família, homem por homem. Permita-me pôr de lado qualquer um que não possui as evidências do Novo Testamento de ser um cristão verdadeiro. Deixe-me proceder de forma honesta e imparcial na investigação, sem permitir que qualquer um seja considerado verdadeiro cristão se não estiver de acordo com o padrão de fé e prática do Novo Testamento. Deixe-me contabilizar cada homem com uma alma salva em que vemos alguma coisa de Cristo, alguma evidência de arrependimento verdadeiro, alguma evidência de fé salvadora em Jesus, alguma evidência de santidade real evangélica.
Deixe-me rejeitar cada homem em quem, na mais caridosa interpretação, não pudermos ver essas evidências, como um que foi pesado na balança e foi achado em falta. Deixe-me explicar esse processo de triagem para qualquer igreja na Terra e vejamos qual será o resultado. Deixe-me pôr de lado, primeiramente, aquelas pessoas na igreja que estão vivendo em qualquer tipo de pecado aberto. Com esses eu tenho em mente fornicadores, adúlteros, mentirosos, ladrões, bêbados, corruptos, trapaceiros, maldizentes e roubadores. Sobre esses, eu penso que não pode haver diferença de opinião. A Bíblia diz claramente que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Agora, essas pessoas serão salvas? A resposta é clara em minha mente. Em sua condição atual, elas não serão. Deixe-me pôr de lado a seguir aquelas pessoas que são transgressoras. Essas pessoas podem ser salvas? A resposta é clara em minha mente. Elas não serão. Deixe-me pôr de lado a seguir todas aquelas pessoas que são cristãs, negligentes e imprudentes. Eu tenho em mente com essa expressão quem atenta para muitas das ordenanças externas da religião, mas não mostra qualquer sinal de real interesse nas suas doutrinas e conteúdos. Eles poucos se importam se o ministro prega o evangelho ou não. Eles poucos se importam se houve um bom sermão ou não. Eles poucos se importariam se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas. Eles poucos se importariam se um ato de parlamento fosse aprovado proibindo qualquer um de orar. Em resumo, religião não é a boa parte para eles. Seu tesouro está na terra. Eles são como galho, para quem pouco importava se as pessoas eram judias ou cristãs. A ele, nada dessas coisas os incomodava. Atos 18:17. Agora, essas pessoas serão salvas? A resposta é clara em minha mente. Em sua condição atual, elas não serão salvas. Porque não é só ter uma religião, não é só ir a uma igreja, não é só cumprir com ritualismo. É ter uma essência, uma vida com Deus. Deixe-me pôr de lado a seguir todos aqueles que são formalistas e que se consideram justos. Eu tenho em mente com essa expressão quem valoriza a si mesmo na sua regularidade no uso das formalidades do cristianismo e depende direto ou indiretamente das suas próprias obras para a sua aceitação com Deus. Eu quero dizer a todos que descansem suas almas em qualquer obra, mas não na obra de Cristo, ou em qualquer justiça, mas não na justiça de Cristo. Os ativistas, aqueles que só trabalham e agem e abandonaram o seu vínculo com Deus, tal como o apóstolo Paulo falou. Romanos 3:20 e 1 Coríntios 3:11. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ousamos dizer, diante da semelhança de textos, que tais pessoas serão salvas? A resposta é simples em minha mente. Na condição atual, não serão. Deixe-me pôr de lado a seguir todos aqueles que conhecem o Evangelho com suas mentes, mas não o obedecem em seus corações. Estes são aqueles infelizes que têm olhos para ver o caminho da vida, mas não têm vontade ou coragem para andar nele. Eles aprovam a sã doutrina, eles não ouvirão pregações que não a contenham, mas o medo do homem, ou os cuidados do mundo, ou o amor ao dinheiro, ou o temor das relações ofensivas,
perpetuamente os puxam para trás. Eles não podem se revelar ousadamente e tomar a cruz e confessar a Cristo diante dos homens. Sobre esses, a Bíblia também fala expressamente: a fé, se não tiver obras, é morta, em si mesmo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E como Jesus disse, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, do Pai e dos santos anjos. Leia Tiago 2,17, Tiago 4,17, Lucas 9,26. Deveríamos dizer que pessoas semelhantes a essas serão salvas? A resposta é clara em minha mente. Na condição atual, elas não serão. Deixe-me pôr de lado, em último lugar, todos aqueles que são mestres hipócritas. Eu tenho em mente com essa expressão todos aqueles para quem a religião consiste em falar e confessar em alta voz e nada além mais. Esses são aqueles de quem o profeta Ezequiel falou dizendo: lisonjeiam com sua boca, mas o coração segue a avareza. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Leia Ezequiel 33:31, Tito 1:16, 2 Timóteo 3:5. Eles são santos na igreja e santos ao falar em público, mas eles não são santos em particular, nem em suas próprias casas. E pior de tudo, eles não são santos no coração. Não pode haver discussão sobre tais pessoas. Deveríamos dizer que elas serão salvas? Só pode haver uma resposta em sua condição atual: elas não serão. Agora, depois de colocarmos de lado esses grupos que eu tenho descrito, eu peço a qualquer leitor de pensamento sensato que me diga quantas pessoas em qualquer igreja será deixada para trás. Depois de examinarmos uma igreja profunda e honestamente, quantos homens e mulheres permanecerão que estão a caminho de serem salvos? Quantos penitentes verdadeiros? Quantos crentes reais em Cristo? Quantas pessoas verdadeiramente santas serão encontradas? Proponho a consciência de cada um a dar uma resposta honesta, como diante que de Deus. Eu pergunto, se depois de examinarmos uma igreja com a Bíblia, da maneira descrita, você pode chegar a outra conclusão além dessa, que poucas pessoas, infelizmente, poucas pessoas estão a caminho de serem salvas? É uma conclusão dolorosa de se chegar, mas eu não sei como pode ser evitada. É um pensamento terrível e tremendo, que mesmo havendo tantos convertidos, novos convertidos, tantos donos de assentos, tantos locatários de assentos nas igrejas, tantos ouvintes, tantos membros, e ainda assim, depois de tudo, tão poucos a caminhos de serem salvos. Porém, a única questão é: a conclusão não é verdadeira? É inútil fechar nossos olhos contra os fatos? É inútil pretender não ver o que está ao nosso redor? As declarações da Bíblia, os fatos do mundo em que vivemos, nos levarão à mesma conclusão. Muitos estão se perdendo e poucos sendo salvos. Eu bem sei que muitos não acreditam no que eu estou dizendo, porque eles pensam que há uma imensa quantidade de arrependimento no leito de morte. Eles se enganam dizendo que multidões que não viveram vidas religiosas terão mortes religiosas. Eles tiram conforto do pensamento que um grande número de pessoas se voltam para Deus nas suas doenças terminais e são salvos na última hora. Eu quero apenas advertir a tais pessoas que toda a experiência dos ministros é totalmente contra essa teoria. Pessoas geralmente morrem do modo que viveram. Nunca é tarde demais para arrependimento verdadeiro, mas o arrependimento adiado para as últimas horas da vida raramente é verdadeiro. A vida de um homem é a mais segura evidência do seu estado espiritual.
E se as vidas são as testemunhas, então poucos estão aptos para serem salvos. Eu bem sei que muitos não acreditam no que estou dizendo, porque acham que contradiz a misericórdia de Deus. Eles residem no amor aos pecadores que o Evangelho revela. Eles apontam para as ofertas da absolvição e perdão que são abundantes na Bíblia. Eles nos perguntam se sustentaremos em face de tudo isso, que somente poucas pessoas serão salvas. Eu respondo, eu irei tão longe quanto qualquer um em exaltar a misericórdia de Deus em Cristo. Mas eu não posso fechar meus olhos contra o fato que não há proveito algum da misericórdia para o homem que deliberadamente a recusou. Eu vejo que não está faltando nada da parte de Deus para a salvação dos homens. Eu vejo lugar no céu para o principal dos pecadores. Eu vejo disposição em Cristo de receber o mais profano. Eu vejo poder no Espírito Santo para renovar o mais ímpio. Mas eu vejo, por outro lado, uma incredulidade desanimadora no homem. Ele não acreditará no que o Espírito diz na Bíblia. Eu vejo um orgulho desanimador no homem. Ele não inclinará seu coração para receber o Evangelho como um pequenino. Eu vejo uma preguiça desanimadora no homem. Ele não terá o trabalho de levantar-se e clamar por Deus. Eu vejo um materialismo desanimador no homem. Ele não deixará sua posse das pobres coisas perecíveis dessa vida para considerar a eternidade. Em resumo, eu vejo as palavras de nosso Senhor confirmadas continuamente. João 5,40. E não quereis vir a mim para terdes vida. E então sou conduzido para a pesarosa conclusão que poucos estão aptos para serem salvos. Eu bem sei que muitos não irão acreditar no que estou dizendo, porque eles se recusam a observar o mal que há no mundo. Eles vivem no centro de um pequeno círculo de boas pessoas. Eles pouco sabem de qualquer coisa que acontece no mundo fora de seu círculo. Eles nos dizem que o mundo está melhorando rapidamente, indo para a perfeição. Eles contam nos dedos o número de bons ministros que tenham visto e ouvido no último ano. Eles nos chamam a atenção para os números de sociedades religiosas, encontros religiosos, ao dinheiro que é ofertado, às Bíblias, panfletos que estão sendo constantemente distribuídos. Eles nos perguntam como ousamos dizer seriamente, diante de tudo isso, que poucos estão a caminhos de serem salvos. Em resposta, eu irei somente advertir essas amáveis pessoas que existem outras pessoas no mundo além do seu pequeno círculo, e outros homens e mulheres, além daqueles poucos escolhidos da sua congregação. Eu lhes imploro que abram seus olhos e vejam as coisas como elas realmente são. Eu lhes asseguro que há coisas acontecendo em nosso país que até o momento eles estão em feliz ignorância. Eu peço que examinem qualquer igreja com a Bíblia antes que me condenem apressadamente. Eu lhes digo, se fizerem isso honestamente, que em breve descobrirão que eu não estou tão equivocado quanto eu digo que poucos estão aptos para herdar o reino de Deus. Eu bem sei que muitos não acreditarão em mim, porque eles consideram tal doutrina muito exclusiva e intolerante. Eu nego completamente a acusação. Eu nego qualquer simpatia com aqueles cristãos que condenam a todos que não participam da sua comunhão e parecem fechar a porta do céu contra todos aqueles que não veem tudo com seus olhos. Se católicos, romanos, clérigos livres, batistas ou qualquer um faz algo desse tipo, eu o reconheço como um homem exclusivo. Eu não tenho nenhuma vontade de fechar o reino do céu contra quem quer que seja. Tudo o que eu digo é, ninguém entrará nesse reino, exceto os convertidos, as fiéis e santas almas. E tudo que assumo a declarar é que a Bíblia e os fatos se combinam
para provar que tais pessoas são poucas. Eu bem sei que muitos não acreditarão no que estou dizendo, porque eles consideram tal doutrina sombria e sem amor. É fácil fazer declarações vagas e gerais desse tipo. Não é fácil mostrar que qualquer doutrina mereça ser chamada de sombria e sem amor, quando ela é escriturística e verdadeira. Há uma caridade espúria. Eu temo que tenha aversão a todas as fortes declarações na religião. Uma caridade que gostaria de não ter ninguém interferindo. Uma caridade que gostaria de ter todos deixados em seus pecados. Um amor sem evidência toma por garantido que todos estão a caminhos de serem salvos. Um amor que nunca duvida que todas as pessoas estão indo para o céu e parece negar a existência de um lugar como o inferno. Mas tal amor não é o amor do Novo Testamento e não merece esse nome. Dê-me o amor que prova tudo pelo teste da Bíblia e não acredita nem espera em nada que não esteja sancionado pela palavra. Dê-me o amor que Paulo descreve em Coríntios, 1 Coríntios 13, o amor que não é cego, nem surdo, nem estúpido, mas tem olhos para ver e bom senso para discernir entre aquele que teme a Deus e aquele que não o teme. Semelhante amor não irá se regozijar em nada além da verdade, e confessará com tristeza que eu não estou dizendo nada além da verdade, quando eu digo que poucos estão aptos para herdar o reino de Deus. Poucos estão aptos para serem salvos. Eu bem sei que muitos não acreditarão em mim, porque eles acham presunçoso ter qualquer opinião sobre o número de salvos. Mas essas pessoas ousarão nos dizer que a Bíblia não falou claramente quanto ao caráter das almas salvas? Elas ousarão nos dizer que há outro padrão de verdade exceto a Bíblia? Seguramente não pode haver presunção em confirmar aquilo que está de acordo com a Bíblia. Eu lhes digo francamente que a acusação de presunção não bate à minha porta. Eu afirmo que é verdadeiramente presunçoso o homem que, quando a Bíblia tem dito algo, clara e inequivocadamente, recusa-se a aceitá-la. Este, sim, é presunçoso. Eu sei, por fim, que muitos não acreditarão em mim, porque eles consideram minha afirmação extravagante e injustificada. Eles a encaram como uma porção de fanatismo indigna da atenção de um homem racional. Eles enxergam os ministros que fazem essas declarações como pessoas débeis mentais e carentes de bom senso. Eu consigo suportar tais atribuições impassíveis. Eu somente peço aos que as fazem para me mostrarem alguma prova clara que estão certos e eu errado. Deixo que me mostrem, se puderem, qualquer um que provavelmente esteja indo para o céu, que não tenha um coração renovado, que não seja um crente em Jesus Cristo, que não tenha uma mente espiritual e não seja um homem santo. Deixo que me mostrem, se puderem, que as pessoas com essa descrição são muitas, comparadas às que não são. Deixem-nos, em uma palavra, indicar qualquer lugar na terra onde a grande maioria das pessoas não são profanas e as verdadeiramente devotas não são um pequeno rebanho. Deixem que façam isto e eu admitirei que eles estão certos em não acreditar no que eu disse. Até que façam isso, eu preciso manter a triste conclusão que provavelmente poucas pessoas estão aptas para serem salvas. E agora, só nos resta fazer uma aplicação prática do tema deste artigo. Eu tenho exposto da forma mais clara possível o caráter das pessoas salvas. Eu tenho mostrado as ilusões dolorosas do mundo quanto ao número de salvos. Eu tenho apresentado a evidência da Bíblia neste assunto. Eu tenho extraído do mundo ao nosso redor fatos simples em confirmação às declarações que tenho feito. Que o Senhor permita que todas essas solenes verdades
não tenham sido demonstradas em vão. Estou inteiramente ciente que tenho dito muitas coisas que tendem a causar ofensa. Eu sei disso. Deve ser assim. O ponto de que ele trata é bem mais sério e introspectivo por outro lado do que ofensivo para alguns. Mas eu tenho há bastante tempo profunda convicção que esse assunto tem sido tristemente negligenciado e que poucas coisas tão pequenas são realizadas quanto ao número comparativo de perdidos e salvos. Tudo que eu tenho escrito porque eu acredito firmemente ser a verdade de Deus. Tudo que eu tenho dito não como um inimigo, mas como um amante das almas. Você não contaria como um inimigo quem lhe dá um remédio amargo para salvar sua vida. Você não contaria como um inimigo quem lhe sacudisse rudemente durante seu sono quando sua casa está em chamas. Certamente, você não me contaria como um inimigo, porque eu digo fortes verdades para benefício de sua alma. Eu apelo como um amigo para cada homem ou mulher em cujas mãos esse conteúdo tenha chegado. Tenha paciência comigo, por mais um pouco, enquanto eu digo umas últimas palavras para enfatizar o assunto inteiro na sua consciência. São poucos os salvos? Então, você seria um dos poucos? Que você visse que a salvação é algo essencial. Saúdes, riquezas e títulos não são coisas especiais. Um homem pode ganhar acesso ao céu sem tê-las. Mas o que seria de um homem que morre sem ser salvo? Que você visse que precisa ter a salvação agora nessa vida e tomasse posse de sua própria alma. Que você visse que ser salvo ou não ser salvo é a grande questão da fé. Alta igreja ou baixa igreja, clérigos, cristãos, protestantes, evangélicos, essas questões são todas insignificantes em comparação. O que um homem precisa em ordem para chegar ao céu é um interesse pessoal real na salvação em Cristo. Certamente, se você não é salvo, seria melhor nunca ter nascido. São poucos salvos? Então, se você ainda não é um dos poucos, esforce-se para ser um sem demora. Eu não sei quem nem o que você é, mas eu afirmo ousadamente: venha a Cristo e você será salvo. A porta que conduz à vida pode ser estreita, mas ela foi ampla o suficiente para admitir Manassés, Saulo e por que não você? O caminho que conduz à vida pode ser apertado, mas ele está marcado pelos passos de milhares de pecadores como você. Todos têm encontrado nele um bom caminho. Todos têm perseverado e chegado em segurança ao lar no final. Jesus Cristo convida você. A promessa do Evangelho encoraja você. Esforce-se para entrar sem demora pela porta estreita. São poucos os salvos? Então, se você está duvidoso se é um dos poucos, esforce-se para ter certeza imediatamente e não tenha mais dúvidas. Tente por todos os meios verificar seu próprio estado espiritual. Não fique contente com crenças e esperanças vagas. Não se baseie em sentimentos calorosos e desejosos, temporários além de Deus. Empenhe-se em fazer sua chamada e eleição certas. Me permita dizer que se você está contente em viver inseguro sobre salvação, você vive a vida mais insana do mundo. As chamas do inferno estão diante de você e você está incerto se sua alma está segura. Esse mundo em breve precisa ser deixado e você está inseguro se tem uma mansão preparada para recebê-lo no mundo por vir ou a escuridão. O julgamento em breve será executado e você está inseguro se tem um advogado para pleitear sua causa.
A eternidade em breve começará. E você está incerto se está preparado para encontrar-se com Deus. Sente-se nesse dia. Estude o assunto da salvação. Não dê descanso a Deus até que a incerteza tenha desaparecido e que você tenha conseguido uma esperança razoável de que você é salvo. São poucos os que são salvos? Então, se você é um dos poucos, seja grato, escolhido e chamado por Deus, enquanto milhares em sua volta estão arruinados na incredulidade, vendo o reino de Deus, enquanto multidões à sua volta estão completamente cegas, salvo deste mundo mau, enquanto muitos estão dominados pelo seu amor e temor, instruído a reconhecer o pecado e a Deus e a Cristo, enquanto inúmeros, aparentemente tão bons quanto você, vivem em ignorância e trevas. Você tem motivo para cada dia bendizer e louvar a Deus. De onde você veio, este senso de pecado que você agora experimenta? De onde você veio, este amor a Cristo, esse desejo de santidade, esta fome de justiça, esse deleite na palavra? Não foi a graça gratuita que fez isso? Enquanto muitos ainda não sabem nada sobre isso, ou têm sido ceifados em seus pecados, você realmente deve bendizer a Deus. Certamente, George Whitefield disse em um hino: por que a mim, Senhor? Por que tu escolhestes a mim? São poucos os que são salvos? Então, se você é um dos poucos, não se admire se você se encontrar muitas vezes sozinho em sua posição. Eu me atrevo a acreditar que você está algumas vezes quase induzido a uma paralisação pela corrupção e maldade que você vê no mundo ao redor. Você vê falsas doutrinas em abundância, você vê incredulidade e impiedade de todo tipo. Você algumas vezes é tentado a dizer: posso eu realmente estar certo na minha fé? Pode ser realmente que todas as pessoas estão erradas? Previna-se de dar ocasião a pensamentos como esses. Lembre-se, você está apenas tendo uma prova real da verdade das palavras de seu mestre. Não pense que seu propósito está sendo derrotado. Não pense que sua obra não avançará pelo mundo. Ele ainda está preparando um povo para seu louvor. Ele ainda está levantando testemunhas para si, aqui e lá, e em todo o mundo. Os salvos ainda serão achados em uma multidão a qual ninguém pode contar. Quando todos estiverem juntos, reunidos finalmente, Apocalipse 7:9, a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Todas as nações o servirão, todos os reis ainda se deleitarão em honrá-lo, mas a noite ainda não passou. O dia do domínio do Senhor ainda está por vir. Enquanto isso tudo está continuando como ele previu, 1800 anos atrás. Muitos estão se perdendo, poucos estão sendo salvos. São poucos salvos? Então, se você é um dos poucos, não se intimide em ter muita fé. Assente em sua mente que você terá como objetivo um mais alto grau de santidade, discernimento espiritual e consagração a Deus, e que você não ficará contente com qualquer grau menor de santificação. Decida que pela graça de Deus você fará o cristianismo bonito aos olhos do mundo. Lembre-se que as crianças do mundo têm poucos padrões da verdadeira fé diante delas. Esforce-se até que seja real em fazer com que aqueles poucos padrões recomendem o serviço de seu mestre. Que cada cristão se lembrasse de que está posto como um farol no meio de um mundo tenebroso e trabalhasse então para viver de modo que cada parte de sua vida refletisse luz e nenhum lado fosse turvo. São poucos salvos? Então, se você é um dos poucos, use cada oportunidade para fazer o bem às almas. Assente em sua mente que a grande maioria das pessoas ao seu redor estão em terrível perigo, se perdendo para sempre. Faça funcionar cada motor
para fazer o Evangelho ter influência sobre elas. Sirva-se de cada mecanismo cristão para arrancar macas do incêndio. Doe generosamente para cada sociedade cristã, igreja, cujo objetivo é difundir verdadeiramente o Evangelho eterno. Exerça toda a sua influência de todo o coração e sem reservas na causa de fazer o bem às almas. Viva como alguém que acredita profundamente que o tempo é curto e a eternidade está próxima. O poder do mal e o pecado abundam. A escuridão é muito grande, a luz muito pequena. Os ímpios são muitos e os devotos muito poucos. As coisas do mundo são meras sombras transitórias e as do céu e inferno, grandes realidades substanciais. Ai de mim, aliás, para as vidas que muitos crentes vivem. Quão frios são muitos e quão congelados. Quão lentos para fazerem coisas decididas pela fé. Quão medrosos para irem mais longe. Quão retrógrados para tentarem coisas novas. Quão prontos para desencorajarem um bom movimento. Quão ingênuos em descobrirem razões porque é melhor permanecer sentado. Quão relutantes ainda em admitir que o tempo para o esforço ativo é chegado. Quão peritos em encontrar faltas. Quão preguiçosos em elaborar planos para encontrar males crescendo. Realmente, um homem pode fantasiar algumas vezes quando olha os caminhos de muitos que se dizem crentes, que todo mundo estava indo para o céu e que o inferno não era nada além de uma mentira. Tomemos todo o cuidado com esse estado de espírito. Gostemos de crer ou não, o inferno está enchendo rápido. Cristo está diariamente estendendo sua mão para um povo desobediente. Muitos estão no caminho da destruição. Poucos estão no caminho da vida. Muitos estão aptos para se perderem. Poucos estão aptos para serem salvos. Mais uma vez eu pergunto, como eu perguntei no início desse texto, você é salvo? Se você ainda não é salvo, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que você possa buscar a salvação sem demora. Se você já é salvo, meu desejo é que você possa viver como uma alma salva e como alguém que sabe salvar almas e sabe que as almas salvas são poucas.